Boa tarde, tenho o maior gosto em estar aqui no Ideal e agradeço o convite. Já tinha ouvido e seguido aí alguns dos almoços e espero passar a vir. Queria agradecer em primeiro lugar ao Dr. Luís Gouveia Fernandes. Queria também dar uma palavra ao meu querido Paulo Mascarenhas, que também me convidou, com alguma noção talvez de timing, porque hoje os nomes que nós propusemos para diretores da RTP ainda estão em apreciação na ERC e, portanto, os jornalistas levantam sempre esse tema. Eu lembro-me de estar com o Paulo Pinto Mascarenhas no Independente, e aliás vejo aqui várias caras dessa altura do Independente e depois também da Atlântico, que também era um título que eu gostava imenso e que, enfim, um dia pode ser recuperado de outra forma. Tenho imenso gosto em estar aqui e gostava, no fundo, de falar um pouco sobre o que é que está a acontecer de novo na RTP, quais foram as mudanças que ocorreram até agora e quais são as mudanças que iremos implementar e que se perspectivam. Eu julgo que, em primeiro lugar, o tema que todos temos que reconhecer é que há um novo modelo para a RTP, há um novo sistema, se quisermos, de governo para a RTP que está em vigor, que é um modelo que dá mais estabilidade, dá mais autonomia, dá mais graus de liberdade à própria RTP e que a torna mais imune face ao poder político, e nesse aspecto eu acho que defende a RTP e torna a RTP mais forte. E por outro lado, também é um modelo que encoraja de alguma maneira a RTP a seguir um caminho próprio, a seguir um caminho claro e um caminho distintivo, e essa deve ser também a obrigação da RTP. Eu julgo que isso é o que está no espírito do legislador, do regulador, do poder executivo, é aquilo que é a expectativa do cidadão, que a RTP tenha um caráter próprio e distintivo, e é também, julgo eu, a obrigação da administração, a obrigação da gestão. E dava aqui um bocadinho algumas notas sobre isso. Os elementos novos desse modelo, em primeiro lugar, há o tema do financiamento. Pode sempre discutir o montante que a RTP tem, ou seja, o bolo. Mas o modelo atual é um modelo muito estável e muito previsível, ou seja, a RTP recebe como financiamento, deixou de receber as indenizações compensatórias, ou seja, já não há participação direta do Estado anualmente e, portanto, havia um elemento, se quisermos, de discricionariedade que deixa de existir. E a RTP passa a receber a contribuição do audiovisual, que representa cerca de até 80% da sua base de custos. Isso está de acordo com os padrões europeus. Eu acho que isso é bastante bom porque é uma receita previsível, estável, que dá uma certa autonomia à RTP. E atualmente vale cerca de 160, 165 milhões de euros para uma base de custos de cerca de 200 milhões de euros, ou seja, 80% está garantido, e depois a RTP deve desenvolver as suas receitas comerciais com autonomia também, mas um ponto bastante importante, e nós frisamos isso sempre que nos pronunciamos, que é a lógica comercial não deve sobrepor-se à lógica de serviço público. O outro tema novo em termos de modelo de enquadramento para a RTP foi a constituição de um órgão de supervisão e de fiscalização o ano passado, o Conselho Geral Independente. O Conselho Geral Independente corresponde também às boas práticas. Em Inglaterra é o Board of Governors, em França é o Conselho Superior do Audiovisual, que está neste momento a selecionar um novo presidente para a France Télévisions, e este modelo de haver um Conselho Geral Independente, um órgão de supervisão, que tem a obrigação de acompanhar e de fiscalizar a gestão da RTP e o cumprimento dos objetivos e do contrato de concessão, e que é um órgão que vive por si e que nomeia a administração. Eu julgo que isso é um grande ganho até de civilização, porque
Nos modelos anteriores, as administrações eram sempre escolhidas pelos governos. Não é? Eu serei seguramente o primeiro presidente da RTP que não falou com o ministro até entrar em funções. Eu fui convidado pelo CGI, não tive nenhuma audiência prévia, não tive nenhum contacto. E isso as pessoas às vezes nem acreditam, mas isto é literalmente o que aconteceu. Eu acho que isso é um modelo bastante civilizado, que surpreende as pessoas. A nossa única audição foi já perante o Parlamento e não perante o Governo. E esse tema de a RTP estar, digamos, distanciada das opções concretas dos governos não é só a nível de administração. Nós acabámos, há 15 dias, de propor diretores de informação e de programas. Eu já fui administrador da RTP e era impensável em qualquer administração que não houvesse algum contacto da administração a indicar, a partilhar, a sugerir, a validar nomes para diretores de informação e de programas. E desta vez isso já não existe. E isso é, outra vez, é um ganho de civilização. E eu acho que sempre que há mudança, a criação do CGI é uma mudança. É evidente que há sempre reações e as pessoas têm que se habituar ao novo modelo. E há alguma resistência sempre, e as pessoas apontam as vantagens e as desvantagens. Acho que é preciso dar tempo ao tempo, acho que é preciso deixar o modelo consolidar, e eu tenho a noção de que o modelo de haver uma administração que não é nomeada pelo governo é um modelo que já não volta para trás. Ou seja, não há nenhum país do mundo em que se avance nesta direção e que depois se recue. E isso eu acho que é um garante para todos, inclusive para a RTP, para a instituição da RTP. Também outra mudança concreta, e vê-se já as vantagens, ou digamos, o resultado deste novo enquadramento, é que esta administração, de acordo com os estatutos e com o novo modelo, teve que apresentar um projeto estratégico, ou seja, teve que apresentar um conjunto de orientações, uma visão para a RTP, um propósito, se quiserem, para a RTP. Eu acho que isso é bastante importante. Tivemos que o apresentar à cabeça e, no fundo, em bom português, dissemos ao que vinhamos. E isso eu acho que é muito importante, porque esse conjunto, se quisermos até um manifesto de intenções, é algo que nos compromete e é algo pelo qual havemos de ser julgados, e outra vez dá um enquadramento de previsibilidade e de responsabilidade à gestão, e também dá um norte para a empresa. Portanto, eu acho que para nós, como Conselho de Administração, é muito interessante, e é uma oportunidade quase histórica, nós sermos uma espécie de administração constituinte deste novo modelo. Porque, na prática, nós estamos numa fase em que se mudaram os pilares de funcionamento da RTP, de visão da RTP, e nós podemos, digamos, ser os atores desse novo modelo. É uma grande oportunidade para esta administração. E eu resumia aqui, ou entrava aqui em algum detalhe sobre os princípios desse nosso projeto estratégico, ou seja, esse conjunto de orientações que nós apresentamos para a RTP. E tem 3 eixos base. O primeiro eixo é uma orientação clara para serviço público. O segundo eixo é uma aposta muito forte nas novas plataformas e no multimídia. E o terceiro eixo é o tema da eficiência económica e do equilíbrio, se quiserem, empresarial. O primeiro eixo devia ser óbvio, mas o histórico da RTP não demonstra que fosse óbvio. Que é, nós achamos que a RTP deve ter uma orientação clara para serviço público. Porque a RTP não foi sempre assim. A RTP já teve muitas derivas comerciais, e nós dizemos claramente que desta vez não. Desta vez queremos orientar a RTP para uma programação de qualidade, de referência, para um patamar que seja distinto
do patamar dos operadores privados, nesse aspecto que seja complementar e nesse aspecto que acrescenta alguma coisa ao panorama do audiovisual. E nós também dizemos que quanto mais esse posicionamento for assumido, for assertivo, for vincado, ao contrário do que se possa parecer, nós julgamos que isso vai fortalecer a RTP. Porque, no fundo, nós estamos a dar um certo caráter, uma certa identidade à RTP como operador realmente de serviço público e, como alguém disse, até numa expressão que eu considero elegante, a RTP deve fazer melhor quando não puder fazer diferente e deve fazer diferente quando não puder fazer melhor. Eu acho que a RTP tem que encontrar um caminho próprio. Nessa lógica da orientação para serviço público, há aquela ideia da RTP transmitir e divulgar e promover os melhores talentos nacionais nas várias áreas, de cultura, artes, conhecimento, ciência, ou seja, a RTP deve ser uma janela em Portugal e para o mundo do melhor que se faz em Portugal, os talentos, isso parece-nos evidente, nos vários géneros, e eu gosto particularmente da definição clássica de serviço público dos ingleses, a BBC talvez nos anos 50, na Constituição da BBC, há a famosa Charter da BBC, que é uma carta de duas páginas, em que dizem que serviço público é tudo aquilo que informa, educa e entretém. Pronto. E deram essa definição e depois cada equipa, em cada momento, é que, digamos, descodifica essa definição e tem que fazer as coisas como deve ser, com um certo padrão de qualidade. Nós também achamos que é um tema importante, essencial, deste conceito de serviço público, não só os conteúdos que a RTP transmite, mas a RTP desempenhar um papel relevante e de apoio e de estímulo no setor audiovisual. A RTP historicamente teve esse papel, deve encontrar um equilíbrio entre fazer produção própria, rentabilizando e utilizando os meios próprios, mas a RTP tem um papel de encomenda e, no fundo, de ajudar um certo ecossistema de produção e do setor audiovisual em Portugal. Historicamente, os incumbentes, chamados operadores tradicionais, têm esse papel, e mesmo o crescimento, por exemplo, das plataformas cabo, eu julgo que ainda vem reforçar mais esse papel, porque os canais cabo não fazem esse papel, não encomendam produção nova, se quiserem, aos autores, aos atores, aos produtores nacionais, e, portanto, cabe à RTP, e a nossa visão de um certo entendimento do papel da RTP no setor audiovisual ser ativo no estímulo de uma certa fileira de produção audiovisual e de cinema em Portugal. E, por outro lado, ainda no tema da orientação ao serviço público, nós dizemos de maneira muito clara no nosso projeto estratégico, que é público, que quem define os conteúdos devem ser sempre as direções de conteúdos. A lógica de programação deve ter objetivos de qualidade e de nível, e não objetivos comerciais. Ou seja, a área comercial deve entrar subsidiariamente. E essa é uma maneira, ou é uma afirmação que as administrações anteriores não faziam. Pelo menos não diziam de maneira tão assertiva. E isso permitia um grau de discricionariedade que nós achamos que não é adequado. Porque depois, em determinar... E às vezes acontecia até uma mesma administração, ao longo de um determinado mandato, se tivesse situações financeiras mais complicadas, carregava, digamos, no acelerador do lado comercial. Nós estamos a dizer, desde o início, que não, que o que nos interessa é fazer conteúdos de qualidade, de serviço público, com um determinado patamar, e esses conteúdos depois devem ser rentabilizados. Mas não deve ser a área comercial, não devem ser as áreas comerciais a definir e no fundo, a condicionar a política de conteúdos. O segundo eixo que nós consideramos essencial para a RTP é uma aposta muito forte nas novas plataformas, no multimídia, no digital.
Isto é mesmo determinante para a RTP e eu acho que isso é que vai assegurar a relevância da RTP daqui para a frente. É evidente no audiovisual nós vemos situações de mudança brutal, de disrupção, não é só de evolução, eu julgo que são situações de descontinuidade, com uma fragmentação enorme da oferta, e o jargão da hiperoferta é um facto, com uma certa inversão até, ou uma certa complementaridade dos papéis dos produtores de conteúdos e os consumidores de conteúdos, em que os consumidores de conteúdos, de alguma maneira, se não produzem, pelo menos controlam ou programam os próprios conteúdos que pretendem ter. Portanto, este é um enquadramento que é uma ameaça para os operadores que, digamos, não se posicionarem, mas eu julgo que é também uma grande oportunidade. Por se a RTP enfrentar com frontalidade estes desafios do digital, das novas plataformas, do multimídia, da portabilidade, a RTP pode ganhar aí muito em termos de relevância. Eu julgo que é importante também dizer que são alturas em que há um excesso, há muita oferta, mas numa situação em que há muita oferta e muita fragmentação, são situações também que podem beneficiar um operador como a RTP. Aliás, há dados interessantes que os estudos demonstram. Ainda esta semana tivemos isso quando houve o acontecimento do avião que cai, em que sempre que há acontecimentos de caráter com relevância em termos de caráter de informação nacionais e internacionais, o telejornal, por exemplo, da RTP e os serviços noticiosos da RTP sobem as audiências. Eu acho que isso é bastante interessante. Portanto, a RTP serve um pouco de âncora. E num mundo cada vez mais fragmentado, as pessoas têm acesso a muita informação, mas depois querem alguém, ou querem uma instituição credível, com conhecimento, com critérios editoriais, que as ajude a explicar e no fundo, a interpretar o mundo. E, portanto, isso são oportunidades para nós. O tema das novas plataformas é muito importante que a RTP desempenhe um papel, o papel da ubiquidade, ou seja, que a RTP, que tem uma máquina formidável de conteúdos, de informação, de programação, a utilize nas várias plataformas, nomeadamente em tudo o que é móvel, portabilidade, etc. Eu acho que isto é bastante importante, esta aposta no multimídia, nas novas plataformas, para a RTP em concreto, porque também nos pode ajudar a resolver alguns problemas históricos da RTP. O tema dos públicos envelhecidos da RTP, que é um facto. E, portanto, se nós formos relevantes e se fizermos apostas fortes e estruturadas em termos de online e novas plataformas, claro que estamos a posicionar-nos bem para captar públicos mais jovens, públicos que, de alguma maneira, desconectaram com os meios tradicionais de rádio e de televisão. Pois também achamos que as novas plataformas podem ajudar-nos também a ser complementares para os públicos internacionais, porque também no internacional nós temos eu não queria ser desagradável, mas aos públicos tradicionais de imigração e aos novos imigrantes com perfis muito distintos, e se nós tivermos uma oferta forte em termos de online, com newsletters, com sites específicos de informação, é uma maneira de nós, no fundo, complementarmos a emissão da RTP Internacional com conteúdos muito mais direcionados a públicos-alvo que são crescentes e que têm bastante relevância. E também o tema das novas plataformas pode ser muito relevante para a RTP em termos de tratamento dos arquivos. Outra vez, a RTP tem um potencial enorme, tem uma matéria-prima que mais ninguém tem, e o tema dos arquivos é um tema... Os pontos iniciais dos arquivos, que é o tratamento e a organização dos arquivos, já estão bastante bem trabalhados, muito mais bem trabalhados do que as pessoas julgam. Portanto, a RTP tem um tema de como torná-los acessíveis, como disponibilizá-los, e não em bruto, mas com um certo tratamento editorial ou com organização. Digamos, a televisão
é uma das maneiras de nós difundirmos os arquivos, mas claro que tudo o que é online e novas plataformas é uma maneira de nós tratarmos não digo rentabilizarmos, digo valorizar os nossos arquivos de maneira com muito mais potencial. E portanto, este tema do enfoque no online para nós é estruturante, porque tipicamente a RTP, e muitas vezes as pessoas dizem, confundem até, porque dizem, eu sou presidente da RTP ou presidente da televisão, não é? Portanto, há o tema RTP, televisão, depois a rádio vem lá abaixo e depois o multimídia, as novas plataformas ainda vinha numa terceira linha, se quiserem. E o nosso entendimento é que temos mesmo que reequilibrar as forças. E para nós é tão importante o responsável da área de multimídia como o responsável da área de rádio, como o responsável da área da televisão. E a RTP tem que, é um tema mais interno, mas tem que colocar isto na sua agenda e na sua cultura. E isto vai obrigar a RTP a posicionar-se também de maneira muito distinta, porque as competências que nós temos para sermos relevantes em televisão, que é, digamos, que é um meio mais estático, nós temos realmente capacidades que muitos outros não têm. No tema do online, o jogo não é nada esse, ou seja, nós vamos ter que nos comportar não com uma cultura de incumbente, mas com uma cultura de challenger, não trabalhar em universo próprio, mas trabalhar em rede, experimentar coisas que não costumávamos experimentar, ter uma certa abertura àquilo que é disruptivo, ter uma lógica de tentativa, e todos os meios, desde as BBCs aos New York Times, etc., todos os meios estão a colocar uma agenda enorme no online. E quem não perceber isto, enfim, não está a fazer o caminho de garantir a relevância futura. Portanto, esse é um tema central da nossa estratégia. O terceiro pilar em termos de nosso projeto estratégico, se quiser, das nossas orientações, é o clássico da eficiência empresarial e do equilíbrio económico. Mas para nós é um tema muito relevante. Numa anterior administração em que eu participei, eu diria que este tema dominava 80%, 90%, 95% da agenda, porque a RTP, entre 2002 e 2007, tinha um tema de sobrevivência financeira. Há aqui pessoas que conhecem isso muito no concreto. A RTP tinha um tema de financiamento, de sobrevivência mesmo. E, portanto, nós tínhamos uma agenda muito de chamada reestruturação pura e dura, em que todos esses ganhos, ou esse potencial foi explorado logo de início, não é? Ou seja, explorado no sentido alcaçado. A fusão da rádio e da televisão, a integração dos back-offices, a liquidação de empresas participadas deficitárias, correção de excesso de pessoas. Portanto, tínhamos uma agenda empresarial muito forte e que dominou muito a atuação. Atualmente, a nossa agenda, digamos, é mais equilibrada, ou seja, conteúdos, multimídia e eficiência económica, mas o tema da eficiência empresarial também tem que estar presente. Aqui eu diria que, para nós, o ponto de honra é que os custos operacionais da RTP encaixem nas receitas operacionais, ou seja, nas receitas que estão definidas, a contribuição do audiovisual e as receitas comerciais que a RTP explora, e nós, conseguindo isso, asseguramos que não há um déficit operacional e que, no fundo, o acionista-Estado não é chamado, digamos, a contribuir adicionalmente. Eu acho que esse é o ponto de honra para nós, que seguramente cumpriremos. E para o conseguir temos que executar uma série de políticas e de boas práticas em termos de ter o dimensionamento adequado, ter políticas de compras adequadas, fazer análises custo-benefício, ter uma lógica de transparência, de responsabilização. Mas o tema fundamental é o equilíbrio operacional e isso vamos garantir com certeza. Basicamente são esses os temas da nossa visão para a RTP. Eu diria que a nossa aposta, se quiser, a nossa hipótese de trabalho,
é que a RTP ser um operador de serviço público de qualidade e diferenciador é compatível com ter qualidade, ser diferenciador, ter um posicionamento único, ser relevante no mercado, ser relevante, ter impacto na vida das pessoas e ter equilíbrio económico. E tipicamente olhava-se para a RTP numa lógica de incompatibilidade. Portanto, historicamente as pessoas diziam: a RTP, se fizer coisas com qualidade e com um determinado padrão, então não vai ser relevante. E se as fizer com qualidade e, enfim, lógica de uma certa excelência, então não vai ter equilíbrio económico. E isso, eu acho que são os mitos que se faz na RTP, que eu não subscrevo e que eu não percebo porque é que tem que ser assim. Eu acho que é exatamente ao contrário. Eu acho que nós podemos ser e devemos ter uma lógica de conteúdos de qualidade e que realmente acrescentem. Eu acho que vão ter impacto, vão ser relevantes porque vão ter impacto junto dos públicos, e acho que vamos conseguir o equilíbrio económico. Portanto, acho que esses objetivos são absolutamente conciliáveis, e acho que fazendo, digamos, atuando nesses 3 eixos, é que vamos conseguir reconciliar a RTP, com o seu desígnio histórico, que não é ser um operador comercial, é ser um operador distintivo, e também reconciliar com os públicos para que as pessoas atribuam uma certa razão de ser, atribuam uma identidade à RTP e vejam que na RTP está um determinado valor que a torna inquestionável. Eu costumo dizer que um dos objetivos desta administração é que ao longo do nosso trabalho tornemos a RTP menos questionável, ou seja, que as pessoas vejam que existe ali uma razão de ser e que pode sempre, em relação à RTP, pode sempre discutir se tem o financiamento X ou Y, se tem um modelo de organização A ou B, se tem uma orientação de conteúdos Y ou Z. Mas a existência da RTP enquanto operador de serviço público distintivo, isso acho que não deve haver dúvida, e acho que o nosso trabalho é fazer com que a RTP seja uma realidade cada vez mais inquestionável. Pronto, é isso. Tá? Obrigado.